de 2020. Então, para começar, acho que vale uma epidemiologia que dor torácica é algo que a gente vai encontrar em pronto-socorro, é muito comum. Então, representa até 40% das causas de internação, sendo que 25% desses 40% tem um diagnóstico final de síndrome coronariana aguda. Aí algumas definições, tanto para diferenciar essa aula da aula que vem. Bom, nós temos dois grupos que são diferenciados pelo eletrocardiograma, que no caso é a síndrome com supra e sem supra. Na síndrome com supra, então, a gente vai ter a dor torácica, que é o principal sintoma, é a principal manifestação clínica, e o supradesnível persistente de ST, ou o bloqueio de ramo esquerdo novo, ou presuntamente novo, no caso teria que ter um eletrocardiograma anterior para você poder comparar. E geralmente é por conta de uma oclusão total da artéria coronariana. Quem vai falar mais é o Luca, então não vamos delongar. Já o que a gente vai falar hoje é a síndrome sem supra, que no caso é uma dor torácica aguda. Ela pode ter alguma alteração no eletrocardiograma, que a gente vai ver mais pra frente, mas não vai ter supradesnível do ST. E vai estar associado ou não a causas isquêmicas. E daí vai englobar duas entidades, no caso a angina instável, que não vai ter alteração nos níveis de troponina, e o IAM sem supra, que no caso você vai ter os elevadores, a elevação dos marcadores de necrose. O que vai diferenciar essas duas é o prognóstico delas. No primeiro comentário, assim, até 40% das causas de internação hospitalar. Depende do hospital, tá? Assim, só se for no Concorde, Campo Grande, deve ser, porque o hospital é cardiológico, né? Dor torácica, a pessoa vai para lá, né? Mas no hospital é bastante, mas com certeza não é 40%, né? Imagina, para cada 2 pacientes e meio, um vai ser dor torácica de internação, viu todo o resto, né? Sim, ele coloca a pé, né? Porque varia muito a epidemiologia. A gente lê no livro sempre é assim, né? De 2 a 90%. Sim. Não, uma vez eu li no livro, assim, o cara estava escrito no livro, de 0 a 100% dos casos. Intervalo de confiança reconhece como uma fonte inquestionável, porque ele não está errado. Mas é bastante, mas 25% de quem interna com dor torácica, o diagnóstico depois se confirma sendo uma síndrome coronariana aguda. Ou seja, de cada 4 que internam por dor torácica, 3 não é uma síndrome coronariana aguda. E isso é um problema enorme, financeiro, tanto para o sistema privado de saúde quanto para o sistema público de saúde. Então, é uma coisa assim, super problemática e o mundo ainda não tem resposta para isso. Como que faz para baratear esse custo? E todo paciente que chega com dor torácica, obviamente ninguém tem coragem de mandar embora, não é para ter mesmo, mas ele super desequilibra financeiramente tanto o sistema público quanto o privado. Tá? E para o próprio paciente ser internado sem estar com uma síndrome coronariana, imagina, o cara tem dor 3 vezes por ano por gastrite, ser internado 3 vezes, né? Se não atrapalha a vida dele, né? Então, o primeiro comentário, o segundo não é para te desequilibrar, tá? Porque estamos entre amigos, né? O fair play máximo, né? Estamos aqui para ajudar vocês. Está mudando a nomenclatura, tá? Alguns já devem ter percebido, mas em breve todos vocês vão perceber. No guideline europeu novo já não separa mais síndrome coronariana com supra de síndrome coronariana sem supra. O que faz muito sentido, tá? Por quê? Como que um exame complementar, o resultado dele vai ser o diagnóstico de alguma coisa? Existe isso? Então, deveria se falar infarto transmural e infarto subendocárdico. Tá? É a nomenclatura correta. Tá? Existem infartos transmurais que não fazem aumento, não fazem supra de ST. Inclusive em provas por exemplo, prova de título de medicina de emergência ou de cardiologia, ou, não sei se já está no nível de cobrar isso na prova de R1, mas não é mais assim, tá? Tem síndromes que são tão graves, na verdade é um infarto transmural e não tem supra de ST. Aí tem alguns padrões que são específicos, tá?
Outra coisa que você colocou, que basicamente eu vou chamar de erro, né? Mas é uma coisa que a gente deve evitar essa armadilha mental. A angina não aumenta a troponina e o infarto sem supra aumenta a troponina, ou CKNB. Tá, em termos práticos é isso, porque é o que você está vendo, que é o resultado do exame laboratorial. Mas, de novo, você está se apegando, o exame laboratorial está dando um diagnóstico. Não faz sentido. Então, se isso for verdade, nunca vai ter falso positivo nem falso negativo. O resultado do exame é o diagnóstico. Então, você deveria falar assim, a diferença entre a síndrome coronariana, entre o infarto sem supra, ou o infarto subendocárdico e a angina, é que em um tem lesão irreversível do miocárdio, tem morte do miócito, e no outro tem lesão, mas não morte. Tá? Então, a gente tem que pensar na fisiopatologia, não no resultado Só do exame laboratorial. porque, como a minha aula está baseada na diretriz de 2021, então provavelmente vai Não, dar eu não falei para te desequilibrar, né? Não, Coloca a aula normal, a gente vai comentando, mas é para a gente ir pensando nessas coisas, sabe? Porque vocês vão se deparar com isso. Independente de mudança de nomenclatura, de mudança de guideline, eu sei que isso daqui é um projeto de estudo de diretriz, tá? E vocês têm feito aulas excelentes nesse sentido. Mas não esqueçam que vocês são alunos de terceiro e quarto ano. E aqui eu insisto sempre, fisiopatologia. Então, lição de casa para vocês, cascata isquêmica de Nestor, coisa velha. Estudar isso daí e ter o entendimento do passo a passo da cascata isquêmica e a sua implicação em cada exame, no eletro, no marcador de lesão tecidual, por aí vai. Tá? Eu sei que não vai estar aqui, mas eu gostaria muito que vocês estudassem isso depois. E uma coisa que eu acho que é importante, é nível avançado, tá? Eu acho que já está na hora de vocês estudarem, mas quem estudar isso vai ser um quarto anista muito superior das outras escolas. Estudem quais são os padrões de eletrocardiograma que são equivalentes ao supra-DSP e que também são provas de infarto transmural e que o tratamento também é o cateterismo imediato. Tá, aqui eu vou abordar a fisiopato, só que de uma forma sucinta, até porque a diretriz nem se delonga muito nisso. Então, basicamente, a gente tem que pensar assim, em uma coronária, se o fluxo dela estiver sendo obstruído, seja pela principal causa, que no caso vai ser a aterotrombose, que é a formação de um trombo por placa de ateroma, ou então um espasmo coronário, você vai ter essa redução do consumo de oxigênio, justamente porque você não tem essa oferta. E aí você vai ter alterações na fisiologia normal e a isquemia, no caso de um infarto, né? No território dessa artéria que foi acometida. Então, como eu já mencionei, as placas de ateroma, que eu representei uma obstrução parcial de uma placa de ateroma, se você tiver uma lesão nessa placa, você já tem essa placa, por exemplo, uma obstrução de, sei lá, 80% em algum local, em alguma coronária sua. Ela pode sofrer erosão ou uma fissura, seja por estado inflamatório, então geralmente são pessoas com diabetes mellitus ou tabagistas, que têm esse estado inflamatório um pouco mais, bem maior na verdade, né? Aí você pode formar um trombo suboclusivo. Esse trombo, ele é branco, porque ele não chega, né, a formar um trombo vermelho justamente porque são só as plaquetas, mas ele pode se deslocar e causar a obstrução, nesse caso parcial, porque a gente não vai falar de oclusão total, que seria uma isquemia mais grave, que é algo que vem. Aí tem a aterosclerose acelerada, que é basicamente um crescimento acelerado dessas placas de ateroma, não chega a formar um trombo. Restenose pós-angioplastia é comum você formar um trombo por conta do desbalanço, você não conseguiu tomar as medicações corretamente, teve um contrabalanço, então você pode fazer uma restenose. Tem a obstrução dinâmica parcial, que no caso seria vasoespasmo. Pode ser ou por disfunção endotelial do próprio indivíduo, ou então vasoconstritores, por exemplo, o uso de cocaína. Aí nessa dinâmica eu mencionei que é parcial, porque na angina de Prinzmetal, por exemplo, você vai ter um vasoespasmo total e não vai entrar nessa aula, por exemplo. Uma inflamação, se você formar um edema, você vai obstruir
um fluxo coronário, e uma angina secundária porque você diminuiu a oferta, ou então, por exemplo, uma taquicardia, ou aumentou o consumo miocárdico. E aqui, eu não coloquei nesse slide, mas assim, eu estava vendo, acho que foi no Guyton, quando eu estava estudando a fisiopato, de 40% a 80% de uma obstrução numa placa de ateroma, numa coronária, por exemplo, você vai ter, pode ter caso de angina estável. O que seria essa angina estável? Quando você faz um maior esforço físico, ou seja, você tem um maior consumo de oxigênio, você pode ter, por exemplo... Ai, será que bloqueou? Não, voltou. Ai, que bom. Aí você pode ter uma dor torácica, mas assim, não é sempre, não é o caso. Agora, esse 40% a 80% ele não é um número muito certo, porque você está desconsiderando circulação colateral que uma pessoa pode ter, por exemplo, e também você está desconsiderando qual que é a morfologia dessas placas de ateroma. Então não tem um número certo, por exemplo, de risco. Hoje mesmo eu estava conversando com o Dr. Kleber, ele acha que ele tinha 10% de uma obstrução de um ateroma e já estava tomando estatina todos os dias para prevenir. Então assim, varia essa obstrução, não tem como mensurar, mas, enfim, só a título de curiosidade. Aí aqui... Isso é uma coisa bem interessante, né? Como é que tá? Tem então, Pedro, ele passou em uma caneta, por favor. Tem 40 anos. Eu volto a ter esperança na humanidade quando eu ouço alguém falar de Gina de Clinton. Estudou fisiopatologia no Gaia, mas o tio fica feliz. Aqui tem a abertura dele. Só falta um slide falando. Quantos por cento vocês acham que está obstruído, assim, grosso modo, aqui? 80. Quando vem o laudo do cateterismo, e vocês vão, quando vocês começarem a ler o cateterismo, vocês não vão precisar de laudo, né? 80% o laudo vai vir assim. Daqui até aqui é para ter 10 milímetros, tem 2 milímetros de luz, está 80% obstruído, né? É isso que todo mundo pensa, né? Pelo jeito não é isso. Os jurados por Deus que não. Olhando que a gente tem um quadrado de 10 milímetros por 10 milímetros. Aí tem 50% de obstrução. Aqui está obstruído. Quantos por cento de área de seção transversa? 25%. Então, uma obstrução de 50%, na verdade, ela é uma obstrução de 75% da área transversa. Quando você joga na lei de Poiseuille, que é o fluxo depende do comprimento do vaso, da área da seção transversa, você tem que considerar isso. Então, você diminui a velocidade do sangue, ou a quantidade de sangue que passa por minuto, nesse caso aqui, em 75%. Então, ali não é que tem 20% do fluxo passando, tem 4% do fluxo passando. Então, uma obstrução de 90%, que é comum nos cateterismos, por exemplo, a descendente anterior está com uma obstrução de 90%, a gente vai fazer uma mamária PA. Se ela tem uma obstrução de 90%, é porque tem 1% de área de seção transversa disponível e 99% bloqueado. Mas no cateterismo o laudo vem considerando unidimensional, mas a gente tem que pensar bidimensional. Tem algum outro exame que dê pra gente ver esse bidimensional, tipo uma cintilografia, veria assim? Na prática, muito pouco, né? Na teoria e nos grandes centros existe o eco intraoperatório, você faz o AIVOS, que chama. Tem no próprio, também, pelo cateterismo, tem um probe de ecocardiograma dentro do fio do cateterismo. E aí o cara mede, inclusive, se a placa é heterogênea, inclusive ele mede se a placa ela é mais lipídica ou se ela é mais fibrótica. Aí você pergunta quanto que os AIVOS, quando, por exemplo, ela está com uma obstrução de 70%, na verdade não é 70%, né? Tem 9% passando, aí você fala assim, 70% foi duvidoso, se eu mando para que é vasco ou não.
Aí você faz um IAPS para ver se é uma placa de alto risco ou uma placa de baixo Só risco. quando for mudar a conduta. É. Mas aí, se perguntar assim, qual que é a indicação do IAPS? Você fala assim, lesões intermediárias na zona cinzenta, se você não sabe se merece uma revascularização ou se merece tratamento clínico exclusivo. Ai, gente, tem um tema bem de boa, né? Tá vendo? Dá um desconto pra mim. Ó, antes de começar o curso, a gente estava programando os temas, eu pus o dedo nesse aqui, eu falei, essa aqui é a aula mais difícil do ano. Essa aqui já não aconteceu. E ele falou isso mesmo. Não, ela acabou com a minha semana, eu juro. Mas enfim, tudo bem. Vamos lá. Aí, a lesão miocárdica, aqui a gente vai falar por que a gente dosa, por exemplo, a troponina, e entra muito naquela questão que a gente não pode mensurar por diagnóstico, mas a gente consegue definir um prognóstico se teve isquemia de fato ou não. Então, a gente tem os níveis de troponina. A troponina, eu vou falar mais pra frente dos biomarcadores, mas já adianto que ele é o melhor biomarcador que a gente pode utilizar, porque ele é mais específico para a área cardíaca. Se você tiver pelo menos uma dosagem acima do percentil 99, você já considera que você teve uma lesão miocárdica. Só que dá para essa lesão ser aguda ou crônica. Como que a gente diferencia uma aguda da crônica? A crônica, você pode ter uma elevação persistente dessa troponina. Já na aguda, você vai ter esse aumento dinâmico. Então, você teve uma elevação abrupta, por exemplo, desses níveis de troponina, e queda também dos valores basais consta como uma aguda. Eu não entendi direito, estava escrito queda, eu não entendi por que uma queda seria uma lesão miocárdica. Se o doutor tiver alguma explicação, não sei. Mas enfim, eu fiquei na dúvida. Ó, quer que eu explique? Sim. Você mesmo está colocando, se a causa é crônica, por exemplo, o paciente tem uma miocardite por 4 semanas. Nas 4 semanas, o nível de troponina, de todo CKMB também, da mioglobina, vai estar alto e vai ser constante. Se é uma lesão miocárdica aguda, vocês lembram, vocês já passaram pela farmacologia no passado? Sim. Então, você lembra que tem como que é o processo de metabolização da droga, né? Com as enzimas, com os marcadores, é bem parecido. Então, ele vai sendo depurado pelo rim e pelo fígado. No caso da troponina, é pelo rim. Então, o paciente que tem disfunção renal, ou é dialítico, ou tem uma disfunção renal, demora muito mais para fazer para lavar a troponina, ela fica alta por mais tempo. Mas se subiu e depois desceu, significa que ela subiu agudamente, que não é uma coisa que está ali crônica, entendeu? Então ela sobe, é a mesma coisa que ele tivesse tomado um comprimido de troponina. E aí depois o rim vai depurar a troponina e ela vai baixar. Então, uma troponina que sobe e desce, essa você vai falar, essa é a característica de uma lesão miocárdica aguda, de um infarto do miocárdio. Vale ressaltar que nem sempre vão ser causas isquêmicas. Por mais que seja específico do tecido cardíaco, você pode ter causas... Ai, meu Deus. Não tem como deixar ali. Então acho que tem. Acho que não dá pra deixar assim. Configurações, sistemas. Tá tudo bem, vamos lá. Não, Pode continuar. O meu não projeta aqui. Tá, o Deus aqui. Ele vai dar um comando só. É hoje que você descobre que ele já deixou um ponto de comando no seu computador. Quando ele escreve a roupa do Gabriel. Tem que colocar uma figurinha na sua câmera agora, porque ele já tem um comando. Tem uma pasta dele com o nome dele no seu computador. O cara não. O cara sabe, isso nunca sabe. Semana que vem essa bateria vai durar 2 minutos. Nossa, ele não tá carregando. Achei que tava, mas eu tô tomando Tá sim. Tá? Tá. Esse aí aqui tá carregando? Ai, que bom, então. Então, O cara atolou no notebook, né? então, como o doutor mesmo falou, tem as causas cardíacas, por exemplo, miocardite, arritmias, ou até o infarto mesmo, que, né? Uma IC descompensada, e as extracardíacas, que seriam então anemia, choque, pode ser uma febre aguda, né? Sepse, tem outras causas. E aí aqui, isso aqui eu tirei da diretriz, que no caso ele faz um esquema com base na troponina. Então a gente tem ali a curva de troponina,
Se tiver uma isquemia aguda, você pode ter 2 tipos de infarto, eu coloquei a classificação no próximo slide, mas basicamente o tipo 1 tem a ver com a erosão ou ruptura da placa aterosclerótica e o tipo 2 não, outras causas cardíacas. Se você não tiver isquemia, você pode ter uma lesão aguda, que no caso você tem esses picos, né, de elevação e diminuição da troponina, e aí você tem as causas sepsis, fibrilação atrial, miocardite. Uma troponina estável, você pode ter uma injúria crônica, né, igual eu falei, você pode ter níveis persistentemente elevados. No caso de uma IC, por exemplo, ou uma doença renal crônica, por exemplo. Essa aula, assim, eu não sei como é que a gente vai terminar hoje, porque ainda mais se eu ficar comentando, fica super pesada, né? Talvez fosse melhor dividir mesmo. Eu não sei se vai dar ou não. Aí eu fico, não faço comentário, não faço, porque ficou longa, né? A troponina. A gente pensa assim, aumentou a troponina. Você tem que entender por que aumentou a troponina. Lesão da membrana celular do próximo. Então, é isso, tá? Do IAM tipo 1 e IAM tipo 2. Tem 5 tipos de IAM. Mas essa classificação é importante. Pelo menos você tem que saber o que é o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, uma placa instabilizou e cessou abruptamente o fluxo de sangue na coronária. A célula viva que dependia desse fluxo sanguíneo vai morrer. Isso é o IAM do tipo 1. IAM do tipo 2. Tem uma obstrução fixa e não tem morte celular. Por algum motivo, aumenta o consumo miocárdico de oxigênio dessa porção que depende desse fluxo sanguíneo. Mas o fluxo sanguíneo não para, continua o mesmo. Ele só não consegue aumentar. E aí, porque o paciente está com sepse, isso aumenta, vai dar taquicardia, daí aumenta o consumo miocárdico. Qualquer coisa que aumente o consumo miocárdico de oxigênio como a coronária não consegue aumentar a quantidade de sangue que vai passar, e se isso causar dano celular, isso é um IAM no tipo 2. O vasoespasmo entra no tipo 2? Então, o vasoespasmo seria um tipo 1. Porque chega no tipo 1. Não, tipo 1 é ruptura da placa, né? Então, o tipo 1 é por falta de sangue. O tipo 2 é por aumento de demanda. Não está explicado. É que tipo, tem pergunta que faz, às vezes eu entendi errado. Eles são um momento de demanda. Muito bom. E aí seria qual? Perfeito. Como é que é? Então, mas esse caso é tipo 1. Hipertrofia de ventrículo esquerdo. Seria tipo 2. Seria tipo 2. Porque aumentar o corpo. Aí existe até caso documentado de vasoespasmo que é causado morte súbita. Seria no caso um tipo 3. Eu não sabia que você ia colocar esse slide, eu falei que tinha 5. Não, já adiantou, graças a Deus. Mas, assim, se vocês lembrarem, tipo 1 e tipo 2, é excelente. Nunca ninguém perguntou, eu acho que nem o cara da diretriz não pensou nisso que vocês perguntaram. Aí mas a fisiopatologia, se fosse falar, seria do tipo 1, né? Uma cessação abrupta do fluxo sanguíneo. Numa coisa, entendeu? Todo mundo entendeu? Tem uma dúvida. Por que nessa classificação os 2 primeiros estão relacionados a fisiopato, então como que acontece o infarto, e o 4 e o 5 está relacionado a cirurgia que o paciente fez? Qual que é? Porque os médicos dos anos 60, 70 e 80 pensavam muito em fisiopatologia, as classificações eram fisiopatologia. Quando inventaram a medicina baseada em evidências, anos 90, 2000, 2010, eles pensaram assim, toda classificação tem que servir para alguma coisa, para mudar alguma conduta, senão não é que é classificado. Né? Então, as classificações hoje privilegiam o aspecto prático. O que você vai fazer quando você classificar o paciente, ou pôr ele no conjunto A ou no conjunto B? Tá? Então, as classificações modernas, elas priorizam o que vai ser a conduta quando o paciente cair em um determinado conjunto. Temos também esses conceitos, que eu achei um pouco complicado assim, de entender, mas vou tentar explicar da forma que eu consegui. Então, MINOCA vai ser basicamente infarto miocárdico sem obstrução das coronárias. Então, é basicamente doença arterial obstrutiva, né, coronariana, sem doença coronariana. Peraí, é isso, sem presença de doença arterial coronariana, é isso, doutor? Tá. Então, 2/3 dessa MINOCA vai ter a apresentação de uma síndrome coronariana, de um infarto, sem supra de ST.
Então dá para você confundir. E elas estão contidas no TINOCA, que é basicamente uma elevação da troponina, que não necessariamente são causas cardíacas, podem ser causas não cardíacas. Aí os critérios diagnósticos, assim, para ficar mais palpável. No MINOCA, você vai ter um infarto, você vai ter uma doença obstrutiva, e você não vai ter obstrutiva, é isso, né? Assim, eu vou dar um exemplo para vocês mentalizarem, que seria o MINOCA. Não é só esse caso, tá? Mas é o estereótipo. Na guerra, eles viram assim, muito soldado, ele morria de morte súbita antes de desembarcar. Tipo assim, o cara, por exemplo, vai tomar a praia lá, aí chega o barco blindado, a hora que abre a porta do barco blindado, tem meio que morreu antes de começar o tiroteio. Verdade, acontece mesmo. Aí os caras foram ver o que acontecia. De tanto medo, de tanta descarga adrenérgica, o cara fazia um espasmo coronariano, infartava e morria. Ou seja, não tem evidência de doença arterial coronariana. Isso é o nome. Esse é o estereótipo. Vocês vão lembrar pra sempre. E aí você vai ter, aí ele deu outros exemplos, por exemplo, uma disfunção endotelial ou um desequilíbrio de oferta e consumo. Então tá tudo meio que contido no que a gente estava falando anteriormente, só que são outras formas de você conceituar. E uma doença microvascular, por exemplo. Então são causas variáveis, mas você tem que saber que não tem uma doença obstrutiva, é isso. No TINOCA você vai ter essa obstrução, ou as troponinas elevadas, sem obstrução de coronárias, que vai incluir a MINOCA. Então, eu acho que deu para entender. Se não deu, eu não sei explicar melhor do que isso. Foi mal. Essa é a pior parte da minha apresentação, mas agora a gente passou. Agora, a gente vai para a clínica. O seu benefício é super difícil de explicar mesmo. Né? Ai, não desconto, gente, por favor. Então tá. Aqui vai ficar melhor. Bom, dor torácica, acho que primeiro a gente sabe que tem que tirar uma história clínica muito boa. Daí eu vi esse mnemônico no Medicurso, né? Que é basicamente clínica, que você vai distinguir 7 características da dor. Então, o caráter, se ela é em aperto, impressão, opressiva, a localização dessa dor, eu coloquei aqui onde pode ser, então, geralmente ela vai começar aqui do lado esquerdo, mas assim, pode irradiar para membros, maxila, epigastro e região intraescapular, depende. A intensidade dessa dor, então, geralmente é uma dor bem intensa, bem aguda. Se melhora com nitrato, mas aqui a gente fala de fatores de melhora e pior, até para você dar um diagnóstico diferencial de dor torácica, né, que a gente sabe que tem várias formas de você diferenciar com base nesses fatores, eu vou citar no exame físico. A irradiação, então, para onde que essa dor vai, se ela vai para algum lugar. Quanto de tempo, geralmente ela tende a ser uma dor menor que 10 minutos. E os fatores associados, então, náusea, dispneia, vômito, aí você vai entrar, são quadros mais gerais, assim, que podem estar associados a essa dor. Aí tem as classificações do tipo A, B, C, D, que é definitivamente anginosa, provavelmente anginosa, provavelmente não anginosa, definitivamente não anginosa, acho que todos sabem dessa classificação, mas ela guia um pouco para você suspeitar de síndrome coronariana aguda ou não. E aqui tem o que você vai pensar se chegar um paciente, por exemplo, com uma idade avançada, sexo masculino, os fatores de risco para aterosclerose, acho que foi o Arthur que deu essa aula, né, que ele mencionou a deslipidemia, tabagismo, diabetes mellitus, hipertensão arterial, injúria renal crônica. Antecedente familiar também conta muito, aterosclerose prévia sintomática e doenças inflamatórias crônicas. Você vai pensar que tem maior probabilidade de ter a síndrome coronariana aguda. Vocês lembram que uma aula passada eu discuti com vocês a diferença entre probabilidade pré-teste e risco? Aqui ele usou adequadamente. A maior probabilidade pré-teste de esse paciente dessa apresentação clínica ser um verdadeiro diagnóstico de síndrome coronariana aguda. Etimologicamente está perfeito. Algumas pessoas equivocadamente teriam escrito maior risco de SCA nos casos tal, tal e tal. O risco, na verdade, ele mede a probabilidade do desfecho óbito ou de algum desfecho negativo, né? Então, está correto. A maior probabilidade de teste de síndrome coronariana aguda nesses casos. Aí, também vale mencionar que tem apresentação atípica, geralmente em mulheres, idosos, maior de 75 anos e portadores de condições como diabetes mellitus, injúria renal e demência.
que basicamente vai ser, talvez elas estejam isoladas, ou seja, não tenha dor torácica, mas você pode ter uma dispneia, náusea, sudorese, tontura, síncope, epigastralgia. Daí que está a importância de você saber qual é o perfil de ter essa apresentação atípica. Ela não é tão comum, ela é mais rara, mas ela pode acontecer, então a gente tem que ficar atento. Importante mencionar que na história pregressa, ou seja, pacientes que foram recentemente submetidos a procedimentos de revascularização miocárdica ou uma intervenção percutânea, no caso a revascularização eu repeti, eu acho, eles têm maior probabilidade de, por exemplo, desenvolver síndrome coronariana aguda após, tanto que na classificação do infarto, acho que no tipo 4, tem as classificações A, B, C, que menciona esse grupo que tem uma história pregressa que pode ter, fica mais suscetível, certo? Daí eu já citei os fatores de risco para DAC, que fique bem claro, porque é a principal fisiopatologia. Basicamente, quando você vai fazer uma análise bayesiana, não vou me alongar muito para uma análise bayesiana, mas basicamente você trabalha com dois sistemas de probabilidades, onde a probabilidade de um sistema afeta a probabilidade do outro. Então, a dor pode ser A, B, C ou D, totalmente típica até totalmente atípica ou algo no intermediário. Só que o paciente ele pode ter uma alta probabilidade pré-teste ou uma baixa probabilidade pré-teste. Então, um paciente com uma dor torácica tipo C, um paciente jovem, sem fator nenhum de aumento de probabilidade pré-teste, você fica à vontade para mandar ele embora. Sim. E as chances de você estar mandando um infartado para casa é muito próxima de zero. Virtualmente, nunca nenhum paciente vai ser zero, né? Então, todo cardiologista já mandou um infartado para casa. É uma frustração total, mas todo mundo já fez. Acontece nas melhores famílias, nas piores acontece mais. E aí, então, um paciente, por exemplo, que tem todos aqueles estigmas de alta probabilidade pré-teste para síndrome coronariana aguda, com uma dor tipo C, então é uma apresentação com probabilidade baixa pré-teste num paciente com características de alta probabilidade pré-teste. Logo, isso dá uma probabilidade, um vezes outro, uma probabilidade intermediária alta. É o paciente que você vai internar e que provavelmente vai cair naquele 75% que você internou por dor torácica e que não vai confirmar um diagnóstico de SCA. Mas que ninguém tem coragem de mandar para casa e não é para mandar mesmo. Mas a medicina não achou até hoje um método que seja eficaz e eficiente para na primeira ou segunda hora de PS você ter alguma coisa para você ter a certeza de que você pode mandar ele para casa. Mas é isso, entendeu? Então, de um lado você vai analisar a apresentação, A, B, C, D, e do outro lado você vai analisar a epidemiologia do paciente. Aí você multiplica uma probabilidade pela outra e chega no seu resultado. Tá. No exame físico, ele é interessante, mas ele não é assim, nada definitivo, é mais para você descartar algumas causas. Por exemplo, se você encontrar um atrito pericárdico, você vai pensar numa pericardite, ou um pulso paradoxal, aí você vai pensar em tamponamento. Então, eu não vou me delongar muito e explicar cada uma, até porque eu não quero só ficar jogando informação, mas basicamente eu coloquei esse slide para a gente lembrar que o exame físico tem sim sua utilidade, mas assim, ele não é nada definitivo, não é uma coisa que, sim, que geralmente a pessoa vai ficar lá procurando achados no exame físico quando você tem um cara agudizado com uma síndrome coronariana aguda. Mas assim... Em resumo, o exame físico é cobre. Eu não vou... Exatamente. Mas, acho importante mencionar que indica um mau prognóstico. Acho que se eu pudesse falar alguma coisa desse slide que tenha de importante, é você identificar algumas condições que indicam que esse paciente é grave, tem um mau prognóstico, você tem que dar uma maior atenção a ele, por exemplo. Então, um sopro em foco mitral. Você vai pensar que ele pode ter uma IC, então assim, já está bem descompensado. Uma taquicardia, taquipneia, ele já está com bastante isquemia, por exemplo, não está dando conta da demanda. Hipotensão também, até porque na hora que você for aplicar medicamentos, se você não identificar que ele é hipotenso, por exemplo, a gente vai ver a importância disso, né? Beta-bloqueadores, por exemplo, sudoreses, pulsos finos, terceira bulha, que no caso é por conta de uma disfunção ventricular, e os estertores pulmonares, no caso de uma congestão, que são comuns, são causas graves, mas assim, a gente pode encontrar e a gente tem que ficar sempre atento. Ou seja, se você encontrar essas características na apresentação do seu doente, você vai falar, é um paciente de alto risco. Exato. Estabilidade hemodinâmica, basicamente. Aí chegamos no eletrocardiograma, que aqui eu não tenho, assim,
eu não sabia até que ponto ir, né? Porque a gente fica, agora que o doutor mesmo falou que sem supra e com supra, mas assim, considerando que a gente está falando que não vai ter elevação de ST, um infradesnível você pode encontrar, uma onda T invertida e apiculada, geralmente essa onda T vai ser simétrica e o ST vai estar retificado, ou uma T apiculada e simétrica, não tem assim um padrão, ele falou mesmo para a gente estudar os padrões, eu não me delonguei tanto assim em eletrocardiograma, mas assim, importante mencionar aqui, num supradinâmico, se o paciente chegou lá, você fez eletrocardiograma, interpretou em até 10 minutos, você vai repetir 15 ou 30 minutos depois, e o supradinâmico é uma condição muito comum, por exemplo, quando você tem um espasmo coronariano ou até mesmo uma angina de Prinzmetal, que é a oclusão total, né? Então, por isso, o eletrocardiograma é assim, algo que você tem que ser feito seriadamente, principalmente se você identificou um risco até intermediário. Então, você vai fazer na admissão e vai repetir. Lembrar também das outras derivações, V3R, V4R, V7, V8, V9, se você tiver alguma suspeita que afetou uma coronária direita ou a artéria circunflexa, né? Porque, assim, na vigência dessa oclusão, um eletrocardiograma pode ser normal. Então, você tem que sempre considerar isso. É mais rico, né, o seu exame. E o que vai indicar prognóstico adverso aqui são alterações dinâmicas, o infra, que ele é pior prognóstico, fibrilação atrial, nem preciso falar, e aritmias ventriculares como taquicardia ventricular. Aí, eu coloquei um mísero exame que eu achei na internet, que no caso seria de uma síndrome sem supra, que eu identifiquei aqui que ela tem basicamente esse infra, mas assim, não sou a melhor para interpretar esse eletro, eu não identifiquei onda T apiculada nem nada, eu só identifiquei que tem infra, se a gente for ver aqui. Basicamente vai indicar que não tem supra, olha que legal. E aí o infra também é pior prognóstico, aí não sei se o doutor quer. Não é. Quem sofre primeiro? Subendocárdio, né? Quem sofre primeiro é o subendocárdio, porque As coronárias do lado de fora e pelo lado de fora. Né? Qual é a alteração eletrocardiográfica da isquemia subendocárdica? é um infradifuso, eu acho. De acordo com, pode ser difuso, pode ser de acordo com o aparelho envolvido, certo? Volta lá, tio, volta lá. Cascata isquêmica de Nestor. A hora que vocês estudarem isso daí e tiverem a compreensão disso daí, acabou o mistério do eletrocardiograma. Cascata isquêmica do que, Jim? Nestor. Então aqui eu já acabei de puxar aqui o artigo, é um clássico da Mas é bom demais pra vocês, ele baixou aqui, ó. Eu já acabei de puxar o bagulho aqui, né? Ó, e tem um gráfico aqui que é esse aqui, ó. Vou mostrar depois, ó, é isso aqui, ó. Ó, é o desequilíbrio a demanda, né? É o desbalanço da oferta e demanda de oxigênio, disfunção diastólica e disfunção sistólica. Isso daqui é subdiagnosticado. O reconhecimento clínico começa a partir da alteração do eletro e a angina que vem depois. Certo? Então, são os eventos da cascata isquêmica. Então, quando vocês estudarem isso daqui e tiverem as correlações com cada etapa dessa, com o tipo de alteração eletrocardiográfica, e isso tudo que ela falou aí, ó, características da dor, tem uma outra classificação que é velha também, que é do Forster, né? Que era como se fosse um score, uma pontuação de acordo com a característica da dor, né? Que quando irradia para o braço, tem aquele clássico, irradia para o membro superior esquerdo, tal, mas quando irradia para o direito também pode ser, e a principal não é a dor precordial, é a dor retroexternal, né? E a característica da dor tem nada, cada tabela daquela, cada característica daquela lá é forte, Diamond forte, uma coisa assim, Diamond, né? Então E cada tabelinha daquela, e cada percentual daquele ali dentro da tabela, ele tem
Lembra que eu comentei com vocês? Likelihood. Essa coisa aí. Então, A razão de verossimilhança positiva. Likelihood ratio. Isso. Isso aí. Ó, lembra que eu falei da apresentação? Conforme a apresentação, a probabilidade de pré-teste é maior e menor, e conforme a característica demográfica do paciente e comorbidade, a probabilidade de pré-teste maior ou menor. O Forrester, com a autoria do Diamond, pegaram isso e fizeram uma tabela, idade por idade, masculino e feminino, e fizeram uma tabela qual que é a probabilidade de pré-teste para cada subgrupo desse. E assim, tinha aquilo que chamava mais atenção e aumentava a probabilidade, um sinal ou um sintoma mais subjetivo subtraía lá e diminuía a probabilidade. Por exemplo, você tinha dor à palpação intercostal, entendeu? Aí já diminuía lá a probabilidade. Então, e aí isso daí fazia um novo score lá que aumentava, mas com base no quê? Com base em critério clínico, com base, né? Todo mundo está com o celular aí, coloca tabela de Forrester e Diamond imagens no Google, que você vai ver imagem. Mas toca a aula aí, você tá lá no sábado. Exatamente. Bom, biomarcadores, eu acho que eu já falei bastante das troponinas, mas enfim. Idealmente, a gente tem que ter até 60 minutos o resultado dos primeiros marcadores, né? A gente sabe que isso geralmente não acontece na prática, né? Mas eles são muito úteis, principalmente se você tem um eletrocardiograma normal. Você vai ter uma lesão miocárdica, por exemplo, se uma troponina ultrassensível identificar isso, já indica um prognóstico que talvez você estaria deixando passar, por exemplo. Então, elas são confirmatórias quando você tem uma síndrome sugestiva. Aproveita para baixar aqui que às vezes de casa não baixa. E tem uma direta associação da elevação para o aumento dos riscos cardiovasculares. Então, as troponinas, como eu disse, são a primeira escolha, mas elas não são as primeiras que aumentam, né? A gente sabe que as mioglobinas e as isoformas de CK são as primeiras que vão aumentar, aqui logo na primeira hora. E depois vem a troponina e tem o CK-MB. O CK-MB ele é utilizado, hoje ele não é mais preferível, porque ele não é só de causas cardíacas, ele pode ter avaliação se você lesionar outros tecidos, por exemplo, musculatura lisa, alguma lesão que não seja cardíaca, isso pode dar um falso positivo, então a gente vai preferir sempre as troponinas. Ultrassensível é preferível, ela dá, a medida dela, se eu não me engano, é em nanograma por litro, e a convencional é miligrama por litro, alguma coisa assim. Não, nanograma por microlitro, é isso? Não, nanograma, que é o picograma. Picograma? Então, enfim, muda as unidades de medida. Basicamente, a ultrassensível ela consegue identificar na primeira até segunda hora esse aumento, então ela é preferível, mas se ela não estiver disponível, você vai fazer a convencional mesmo e repetir de 3 a 6 horas depois, diferentemente, lembrar que a primeira se repete de 1 a 2 horas depois e a convencional 3 a 6 horas depois, porque ela demora um pouco mais para aumentar. Isso se a dosagem for normal, porque se a primeira já der elevada, você já considera que teve uma lesão miocárdica. Aí, só repetindo o que a gente falou aqui no começo, né? Você vê que todos eles, por mecanismos farmacológicos, né? Não é farmacologia, são enzimas naturais, né? Também não são enzimas, isso é outra confusão que todo mundo faz. Não deveria falar enzima cardíaca, deveria falar marcador de necrose miocárdica, porque não são enzimas. CK-MB é creatinina, ela não é um mecanismo natural. Elas fazem curva, né? Então, se não fez curva, você vai pensar em uma coisa que não é aguda. Por exemplo, miocardite, ou lesão miocárdica no queimado, ou sepse, entendeu? Então, para ser agudo, tem que curvar. Algumas coisas que eu não coloquei no slide. A ultrassensível é de 10 a 100 vezes maior. Você vai identificar a troponina I e a C, que elas são as principais, as mais específicas. E, falando em fisiopatologia, assim, o doutor mencionou, então eu vou falar, eu não sabia se eu colocava ou não, mas basicamente é o seguinte, você teve uma lesão no miocárdio, então você vai ter uma desestruturação das membranas, você vai ter essa desintegração da membrana, você vai liberar proteínas do interstício e essas proteínas vão se difundir tanto em vasos capilares quanto em vasos linfáticos. E aí, com isso, você vai identificar com base no exame.
E é basicamente isso. Já a CKMB, eu já mencionei, né? Ele é um marcador, ele era mais utilizado na dor torácica, não mais, porque ele também pode dar falsos positivos, danos não cardíacos. Isso no caso falando de síndrome coronariana aguda, porque ele tem outras utilidades, acho que no TEP, né? Ele é um marcador não lembro qual que é o do TEP especificamente, enfim. Uma coisa que é importante falar, do ponto de vista de livre de guidelines, foi perfeito. Do ponto de vista de vocês que vão dar plantão na UPA em 2028 ou 2029, não tem troponina, a troponina da UPA é assim, positivo ou negativo. Qualquer coisa vai ser positiva. Então você pede CK e CKMB, tá? Então, no terceiro mundo tem bastante CKMB ainda pra você olhar, tá? Tá. Então, seria tipo assim, a prova positiva com CKMB positivo, o infarto mesmo. A prova positiva com CKMB normal, faz um protocolo aí de 0, 3 e 9, não dá diagnóstico, entendeu? Porque assim, a prova positiva, mas positivo 50 ou positivo 50 mil? Não dá pra saber. A gente pegou lá no pé da estação da casa, o Arthur, a gente fazia o plantão juntos, chegava sempre que vinha do interior, era binário, troca tá positiva, quanto? Não, tá positivo. Não, a UTI que trabalha é troca positiva ou negativa. Aqui eu não vou me alongar muito, mas é basicamente tudo que eu falei resumido. Esse daqui eu tirei da diretriz europeia. Aqui a gente vai do melhor prognóstico para o pior prognóstico. A gente está associando os resultados do eletrocardiograma com as troponinas. Então a gente vai observar aqui em causas não cardíacas, você pode ter um eletrocardiograma normal, troponinas negativas, beleza. Aí você pode ter uma depressão no segmento de ST, isso pode ser normal. Ou então você já tem uma depressão, você vai observar umas troponinas meio dinâmicas, não sabe muito bem. Pode ser ou angina instável ou outras causas cardíacas. Se a troponina positivar, lembrando que tem como outras lesões cardíacas darem essa troponina positiva. Mas, aqui, positivou, é uma causa cardíaca, tem a depressão do segmento ST, IAM sem supra, e aí se elevou IAM com supra, mas e as troponinas positivas sempre, né? Mas assim, não vou me delongar porque mudou a classificação e eu não quero ficar batendo essa tecla de novo. Na estratificação de risco é uma parte extremamente importante, então basicamente houve a necessidade de você calcular o risco cardiovascular desses pacientes e para isso você tem algumas escalas. Justamente para você não liberar um paciente sem você calcular qual que é a probabilidade dele infartar mesmo em casa, por exemplo. E aí, para isso, tem as principais, são o Time Risk e o Heart. Eu não sei qual que eles usam aqui, enfim, eu sei que o principal é o Heart. Eu não estou lembrado desse Heart. Se é o Heart que eu estou lembrando, e não deve ser, porque você fez baseado na diretriz, né? Se é o Heart que eu estou lembrando, ele é um mnemônico lá para você lembrar, para você ver se você pode mandar o paciente embora, se você é uma alta segura. Você verdade. pode descartar o diagnóstico de síndrome coronariana aguda. Os scores, é o TIM e Cruzei. São os dois que estão na diretriz. Tá. O Cruzade eu não sabia, porque ele falou tão pouco, que eu falei assim, eu não sei se ele é tão, mas enfim. Mas o time é excelente, tá? Normalmente o residente calcula os dois. O Cruzade ele é risco de sangramento, né? Não. Não? Não. Risco de sangramento é o bleed. Has bleed. Então, Os dois são para calcular risco do paciente morrer na internação. Ou de ter insuficiência de volume, insuficiência cardíaca, enfim, ter mau prognóstico. O que a diretriz manda, pelo menos a que eu me lembro? Ele manda você calcular os dois, a que der o pior resultado é a que você vai considerar. sim. Que eu juro que eu fiz baseado na diretriz, ele estava avaliando o risco de sangramento. Aí, mas enfim, não sei, nem coloquei o Cruzade. Não é. Mas enfim, explicando, o Time Risk, ele foi o primeiro, ele é uma avaliação de um tempo menor, a gente vai ver que tem uma variação temporal de todos,
Então, até 14 dias você pode levar ele em consideração. Cada item vale um ponto, então troponina, idade, maior de 65 anos, mais de um episódio de angina nas últimas 24 horas, infra de ST maior que 5 milímetros, 3 ou mais fatores para DAC, né, que eu já mencionei, AS nos últimos 7 dias, CAT com lesão maior que 50%. Aí tem as pontuações de baixo risco até 2 pontos, 3, 4 intermediário e 5 a 7 alto risco. Geralmente você vai ter essas tabelas, então assim, você vai ter elas e fazer a pontuação, beleza. Aqui é o HART que eu tinha falado. Ele, justamente, ele é muito importante porque se você tiver um HART igual ou menor do que 3, você vai poder liberar esse paciente ambulatoriamente mais assim, de forma mais segura. Ou então você vai submeter ele a exames complementares, como, por exemplo, teste ergométrico ali na sala de emergência mesmo, e aí você vai liberar. Mas, basicamente, ele vai avaliar o risco de eventos isquêmicos em até 6 semanas, então já muda o tempo em relação ao time risk. E ele tem um alto valor preditivo negativo, que é justamente aquilo que o doutor falou, eu acho que é a principal utilidade dele para dar um prognóstico de baixo risco. E aí, então, a gente vai ter a história, o eletrocardiograma, a idade, risco e troponina. A gente pode observar que tem 3 pilares importantes que tem todos os estratificadores de risco, que são idade, eletrocardiograma e troponina. São os pilares da síndrome coronariana aguda, só queria mencionar isso. É só reforçando, então o HART que você usa para você ver se você pode mandar o doente para casa com segurança. Salvo engano, tem uma pequena possibilidade de eu estar enganado, mas quem inventou o HART foi uma residente de cardiologia brasileira. Já que eu vi a história disso. Não, eu vi, doutor, foi em 2007, na Holanda. Não sei, o terceiro score foi desenvolvido na Holanda em 2007. Perdão. Nada a ver. Enfim, tudo bem. Aí, por último, que eu coloquei aqui, tem o Brace. Ele é bem utilizado também. Ele prediz o risco de morte ou IAM em até 6 meses, então é um tempo bastante longo, porque ele é uma calculadora bem complexa. Geralmente você vai utilizar algum instrumento para você fazer esse cálculo. E uma coisa interessante é que ele utiliza mais variáveis hemodinâmicas, e um ponto negativo é que ele não vai levar em consideração história pregressa. Então, por exemplo, histórico familiar, se ele teve algum histórico de infarto anterior, ele não leva em consideração. Mas, por exemplo, para você calcular o risco de infarto, frequência cardíaca, pressão sistólica, o índice de Kirip também, que é a insuficiência cardíaca, isso é bem interessante. O que está na diretriz, ela falou cruzei, mas o que está no organograma da diretriz é time Grace. Perdão, gente, é Grace. Tá. É Existe o Cruzade também, mas os melhores é o time e o Grace. Os dois que você é obrigado a calcular. O que está na diretriz é o time e o Grace. Fechou. Depois o Titio vai fazer uma mensagem final dessa diretriz maledeira que eu não gostei. Eu não coloquei o Cruzade, mas enfim, pelo que eu li na diretriz, até o senhor pode até me corrigir, mas eu li que avalia o risco de sangramento, tanto que ele estava nessa parte de, tipo, se você for fazer uma cirurgia, você utiliza o Cruzade, mas... Acho que Pode falar, Pedro. Tá. Não, mas o Cruzade ele tem a parte de isquemia também. Tem, mas mais especificamente para isso, pelo que eu entendi. Aí vamos para exame. A diretriz é o time e o Grace. Dessa diretriz. Os principais, fechou. Aí, exames adicionais. Isso vai muito da avaliação do risco, então eu vou falar dos protocolos para você definir se você vai optar por exames adicionais ou não, mas basicamente você vai avaliar a funcionalidade daquele coração. Ele tem um importante papel no diagnóstico. Por exemplo, se chegou um paciente de baixo risco, esses exames são importantes para você confirmar se teve, de fato, uma síndrome ou não. E a escolha vai depender, então, é muito individualizada essa escolha dos exames adicionais. Mas, então, brevemente falando, tem o ecotranstorácico, ele não é invasivo, tem um resultado rápido, então isso é muito positivo. Ele vai avaliar a função ventricular. Pode ser um diagnóstico diferencial muito interessante para outras etiologias de dor torácica. E assim, dor torácica com estabilidade hemodinâmica e suspeito de origem cardíaca. Aqui eu achei essa com estabilidade hemodinâmica um pouco duvidosa, porque geralmente se você tem estabilidade, você vai a alto risco, então você vai para um procedimento invasivo. Então,
Eu não sei, mas estava na diretriz. Ó, hoje nós estamos dando informação rápida, né? Absolutamente correto. Ponto para você, sabe? Chamamos o VAR. E aqui, ó, clarifica que é o risco do paciente do infarto agudo não ST que vai para a anticoagulação o risco de ele sangrar. Parabéns. Então, lembrando, tem que lembrar do time e do Grace. O teste ergométrico, ele é mais utilizado para pacientes de baixo risco, até porque ele exige um condicionamento físico. Aqui eu coloquei um cara bem saudável, né, fazendo um teste, mas é meramente ilustrativo. Você tem que observar se aquele paciente vai estar estável de 9 a 12 horas depois, no mínimo. Ele vai ficar em observação para você poder realizar esse teste dentro da sala de emergência, né? E ele pode ser feito como critério de alta se você não encontrar alguma alteração. Contraindicação absoluta, pacientes de alto risco, né? Tanto antes quanto depois de 48 horas, você nunca vai fazer teste ergométrico em pacientes de alto risco. O ecoestresse com a dobutamina seria uma alternativa para esse teste ergométrico, porque, né, ecoestresse também pode fazer por exercício, mas assim, se não deu certo o ergométrico, você não vai optar por ele, né? Então, eu nem coloquei. E são os mesmos critérios, mas pacientes que não conseguem realizar, então, o teste ergométrico, seja por algum motivo, não conseguem deambular, enfim, não podem fazer esforço, pacientes mais fragilizados. A cintilografia miocárdica, se eu não me engano, tem aqui na HU, eu estava conversando com a doutora Selma, mas eu posso estar enganada. Ela pode ser realizada ou em repouso ou em estresse. O risco geralmente vai ser baixo, intermediário, nunca alto risco, você vai aplicar esses testes, lembrando. Se você tiver uma suspeita clínica e um eletrocardiograma não diagnóstico. É uma alternativa também para pacientes que não conseguem realizar o teste ergométrico, só que as limitações é que tem um custo elevado e uma baixa disponibilidade, então assim, não é tão utilizado. E a AngioTC de coronárias, ele é excelente, principalmente porque ele vai fazer o descarte triplo, que ele vai avaliar, além da obstrução de coronárias, se tem TEP e síndromes aórticas agudas. Então, é super interessante para você fazer esse descarte. Risco baixo intermediário, mas assim, nem sempre está disponível. Aqui eu coloquei um exemplo de uma AngioTC de coronárias, que só para vocês verem que é bem tecnológico, assim, né, um coração 3D, assim, ele faz a formação no computador, enfim, é um teste bem interessante, mas nem sempre está disponível, assim como a cintilografia. Aqui eu coloquei basicamente como que vai ser essa estratificação. Então, começando. Eletrocardiograma normal, se você tem uma troponina que não teve nenhuma alteração no percentil, você pode ou dar alta ou então fazer um teste ergométrico, por exemplo, algum teste para você avaliar esse paciente e dar alta, para você reavaliar ambulatorialmente daí. Se você tiver um eletrocardiograma normal, uma troponina que não esteja, não esteja abaixo do percentil, você pode fazer uma nova dosagem. Se não houver variação, mesma coisa, você pode mandar para reavaliação ambulatorial. Um eletrocardiograma anormal e uma troponina acima do corte, você vai fazer uma nova dosagem. Se a outra sensível estiver indisponível, você vai considerar ECOT. Ectotranstorácico, que é não invasivo, né? Ectotranstorácico que é não invasivo, né? Sim. E aí, se não tiver variação e tiver um diagnóstico duvidoso, você vai fazer uma estratificação não invasiva, que é geralmente quando você vai optar por terapia medicamentosa, geralmente um tratamento mais conservador. Quando for risco intermediário, risco alto e etc., você vai ficar entre internação hospitalar, e aí você vai ficar, se eu faço intervenção precoce, ou intervenção um pouco mais tardia, vai depender dos valores, né, da troponina, se tem do risco, né, desse paciente, você vai ter que observar os fatores de risco, você também vai ter que ter estratificado pelo time risk ou pelo Grace. Então, assim, ficou meio confuso isso daqui, mas vai dar para entender melhor aqui. O que seria uma estratégia invasiva? Então, seria o CAT, né, que é a coronariografia, e a revascularização, se necessário, né? Se você vir lá no exame que você precisa de uma revascularização, você já aproveita e faz. A conservadora, você vai priorizar uma otimização terapêutica, seja ela oral ou endovenosa, e testes não invasivos. Quando que você vai, então, fazer uma estratégia invasiva imediata?
angina refratária, ou seja, que não está melhorando com o nitrato, sinais e sintomas de insuficiência cardíaca ou nova regurgitação mitral, instabilidade hemodinâmica, obviamente, e taquicardia sustentada ou fibrilação ventricular. Então, são aqueles mau prognósticos que eu já tinha mencionado. Na precoce, você vai fazer essa estratégia invasiva dentro de 24 horas, e aí tem alguns critérios, por exemplo, o Grace, maior que 140, excluídas as alterações que eu já tinha mencionado, alteração de troponina e infranovo. Então, assim, é meio que, assim, como é que é? Tipo, seguir protocolo, né? E a invasiva, dentro de 25 ou 72 horas, você vai fazer uma estratégia, mas ela não é de imediato. E aí você tem, com base nos scores, diabetes mellitus, injúria renal, fração de ejeção menor que 40%, angina pós-infarto, angioplastia nos últimos 6 meses, revascularização miocárdica preta. É meio decorado isso aí, né? Não tem muito o que eu falar. Aqui eu só coloquei essa representação numa tabela para a gente identificar, mas é basicamente o que eu já tinha falado. E quando que você vai adotar, então, estratégia conservadora? Pacientes de baixo risco, isso aí vai ser o médico que vai determinar, os testes também podem te ajudar. Que basicamente você vai fazer uma terapia medicamentosa, um teste de estresse pré-alta para você confirmar, não ter dúvidas, ou uma angio-TC de coronárias, por exemplo. E aí você só vai fazer um CAT se você tiver uma evidência de isquemia importante que você identificou depois, assim você pode voltar atrás. E também eu coloquei aqui, portadores de comorbidades muito graves, por exemplo, um tumor muito grande, você pode optar por uma estratégia conservadora, mas assim, é de caso a caso, isso vai ter que ser avaliado no paciente. Enfim, alguma coisa para complementar? Não? Tudo certo? Vamos para tratamento. Medidas gerais, eu já falei, já dei uma pincelada. Então, risco intermediário e alto. Sempre vai internar aquele paciente. Se ele não for de baixo risco, você vai internar. Vai fazer a monitorização do eletrocardiograma, até porque alterações dinâmicas podem acontecer. E você requer pelo menos 12 a 24 horas de estabilidade para você mandar esse paciente embora para casa, se você achar necessário. Se você realizar uma intervenção percutânea, coronária percutânea, 12 a 24 horas na UCO para observação. Isso para você receber alta se você não tiver nenhuma alteração, né, nenhuma intercorrência. Se você for indicado para um tratamento endovenoso, um tratamento mais rápido, ou seja, ainda não dá para você utilizar o tratamento oral. Você vai permanecer na UCO até a estabilização e até você conseguir utilizar as medicações via oral. Baixo risco, você vai observar, e alta para investigação ambulatorial, geralmente eles preferem fazer testes para dar essa alta, seja teste ergométrico, aqueles que eu já mencionei. Oxigenoterapia é uma medida que você vai tomar inicialmente, então, cateter nasal, máscara, 2 a 4 litros por minuto. Quando que ela vai ser indicada? Então, saturação menor que 90% ou sinais de desconforto respiratório, você percebe que aquela pessoa não está respirando muito bem. E aí você também pode optar por ventilação não invasiva ou intubação orotraqueal, se for necessário. Então, a ventilação é em casos que você tem hipoxemia refratária e a intubação, aqueles casos mais emergenciais. Aqui eu coloquei, atenção, pacientes de DPOC, você não pode inibir o reflexo hipoxêmico dele, então tomar cuidado na ventilação deles. E a oxigenoterapia é desnecessária, então se você não tem uma saturação baixa, não precisa ficar colocando o cateter nasal, porque isso pode gerar uma vasoconstrição sistêmica e vai piorar o seu quadro cardíaco, não é isso que a gente quer. Eu sempre dou uma pausa, né? Quer falar alguma coisa. Aí, analgesia e sedação. Então aqui, a gente tem aquele paciente que chegou ansioso, ele está em estado hiperadrenérgico, está com taquicardia, por exemplo, ou tem essa tendência. Ou seja, o consumo de oxigênio dele está alto e a gente precisa atenuar isso. Como? A base principal são os nitratos. O que os nitratos vão fazer? Veno e veno e... Não. Veno e da artéria. Dilatação de artéria e veia, se vocês entenderem. Que é basicamente você vai diminuir a pré e a pós-carga, diminuir o consumo de oxigênio, para você reduzir aquela atividade cardíaca. Então, basicamente, dilatar o leito coronariano enfim, acho que deu para entender. Você vai optar pela via sublingual, então nitroglicerina é geralmente o que eles usam, mas você pode lançar mão de
nitrato ou de nitrato de sorbida, isosorbida. E endovenosa se você não se angina persistente, refratário, hipertensão arterial, sinais de congestão. Contraindicações, eu já tinha falado que a gente tem que observar no prognóstico daquele paciente, então hipotensão é importante. Ou uso de sildenafil, que é a famosa Viagra, dentro de 24 horas. Tadalafila é também Viagra, pelo que eu tinha entendido, não é? Não, é diferente. É diferente? Ele deu uma risadinha, olhou pra mim. É pós-treino, é pós-treino. Estou usando errado. São... Por que você deu na vida de 24 a Tadala e 48? Eu não sei. Não sei. O tempo de ação maior. Mas Ele é efeito acumulativo. prolongado? Efeito prolongado, o corpo demora mais para depurar. O clearance da tadalafila demora mais tempo do que o clearance da sildenafila. Farmacologia. Então fica isso. Uma conta. Inclusive, para aquele uso que é o não da academia, se fala que a Tadala é melhor por isso. Como ela dura o fim de semana inteiro. Porque a sildenafila, se o cara não usar, perde o efeito. Entendeu? E a Tadala dura o fim de semana inteiro. Vocês vão tratar paciente com insuficiência peniana na vida de vocês. Tá. Os beta-bloqueadores, eles têm que ser, se você vai usar ele dentro de 24 horas, mas você tem que avaliar. Eles têm vários benefícios de ser utilizado, principalmente você vai diminuir o consumo, né, miocárdio de oxigênio, além de diminuir a frequência cardíaca, a pressão arterial e a contração miocárdica, que é tudo que a gente quer para a gente não piorar a nossa isquemia. Então, Vioral em pacientes sem contraindicações ou fatores de risco para choque cardiogênico, que é a principal contraindicação, e você vai procurar manter essa frequência cardíaca de 50 a 60 batimentos por minuto. Via endovenosa pode ser utilizada para casos refratários, crise hipertensiva ou taquicardemias. E aí lembrando, né, sinais de C, baixo débito e risco aumentado para choque cardiogênico, você não vai usar beta-bloqueador, então tem que ser, isso daí tem que ser bem avaliado. Aí eu vi também casos refratários, você pode usar antagonista de canais de cálcio ou sulfato de morfina. Mas se assim, por exemplo, tiver uma dor insuportável, que não está resolvendo com nitrato, e os antagonistas de canais de cálcio também são para abaixar a pressão. Mas assim, nem me delonguei muito nisso, porque acho que é a terceira alternativa, então só coloquei para a gente lembrar. Aí os 3 As. Vocês viram uma coisa interessante, que é muito específico, volta no slide. Quando vocês forem ver o tratamento, volta no slide, por favor. Quando vocês, próxima aula, acho que é da síndrome consulta, né? Não é para falar desse jeito, que é a transmural. Lá vai falar assim, ó, você não pode usar nitrato se o paciente tiver supra na parede inferior. Né? Por que não está escrito parede inferior aí? Eu esqueci. Não. Não? Eu queria ter falado, mas eu pulei, mas eu acho que é importante falar. O supra, ele localiza a parede. O supra é em AVL. Aí você já pensa, foi na CX ou no começo da VA. O supra em D2, D3 e AVF. Então, provavelmente é a coronária direita que está fechada. O infra não localiza a parede, tá? Então não tem relação nenhuma em qual derivação que está o infra com qual artéria que está obstruída ou sendo obstruída. Nossa, boa sorte para quem vai dar próxima aula, Júlio. Sério mesmo. A outra é mais fácil, a mais difícil é a sem supra. O que deixaram comigo? Sério, é a pior pessoa para deixar. Mas tá bom. Vamos lá. Os 3 As, que é basicamente assim, para a gente lembrar da antiagregação plaquetária. Por que eles são tão importantes? Porque tem vários estudos que demonstram aumento, a diminuição drástica da mortalidade da síndrome coronariana aguda. Então, quando você identificou que é uma síndrome, você vai iniciar o mais precocemente possível.
E o que seriam então esses 3 A's? Seria o AS, famoso, anticoagulação e angiografia coronariana. Agora falando de cada um, AS você sempre vai dar em qualquer caso. Ele comprovadamente reduz essa taxa de mortalidade, infarto e reinfarto, a dose inicial de 300 mg, dose de ataque, e aí para manutenção 100 mg dia. Teoricamente, isso é questão de prova, né? Se às vezes você acerta no paciente e erra na prova, né? E prova, uma da crítica que se faz é que ela pergunta mais a exceção do que a regra, né? Mas é questão clássica de prova de R1 quando você não pode dar AS. Hemorragia digestiva ativa ou alergia documentada à aspirina ou AS. Não é em todos os casos, então, né? Todos na medicina tem exceção. Não consegui lembrar tudo. Vamos para o segundo agente antiplaquetário. Tem que respirar. Inibidor de P2Y12. Isso aqui eu achei muito difícil de entender, mas graças a Deus temos um doutor, que é basicamente assim. Pré-tratamento, você vai utilizar ou não? É que tem muita controvérsia em todos os estudos, tem vários estudos que demonstram se você deve ou não entrar com o segundo agente antiplaquetário. Quando que você não vai entrar? Pacientes de alto e muito alto risco, que você vai fazer uma estratégia invasiva precoce, ou seja, menor que 24 horas, por conta do alto risco de sangramento. Então, você não vai fazer nesses pacientes. É uma decisão muito individualizada se você vai entrar ou não, principalmente se você não tem anatomia coronariana. Por isso, tem esse esqueminha que a gente basicamente vai decidir. Foca aqui no segundo antiagregante. Então, quando tem essas 3 opções, né, prasugrel, ticagrelor e clopidogrel, eu vi que o clopidogrel parece que é o que mais tem, né? Não, às vezes ele se Às vezes o quê? Às vezes ele se urgência. Então. É que sempre falta. Né? Nas unidades. Vocês sabem mais do que eu. Mas assim, pelo que a diretriz fala, é o clopidogrel. E aí, assim, pra gente entender de uma forma simples, no pré-tratamento, anatomia desconhecida, você vai priorizar o ticagrelor, porque ele tem como ser reversibilidade, né? Pelo que eu entendi é isso, ele tem um antídoto. Não, ele tem a meia-vida mais curta. Mas ele também tem como reverter, não tem? Não. Então é o heparina não funcional. Não, antídoto só heparina nacional. Né? O Clexane tem, mas nem tem no Brasil. Então, eu achei meio complexo, porque, por exemplo, se você é um paciente de alto risco, você tem anatomia desconhecida, você não vai usar um ticagrelor, né? Porque assim, se você precisar fazer uma intervenção coronariana... Então, eles fazem pré-angioplastia, pré-CAT, né? O problema é quando tem que operar depois. Então, aí por isso que eu não sei dar pra vocês, vai fazer... Então, o municipalizado tem o cangrelor. O cangrelor, ele tem a versão injetável, certo? E aí que eles usam no paciente, aí ele tem a meia-vida mais rápida ainda, mais curta do que o ticagrelor. Então eles usam o cangrelor injetável ali pré-CAT, né? E aí faz o CAT, se for cirúrgico, questão de horas, o paciente já pode operar. Só resumindo o que o doutor João falou, por que você faz clopidogrel e não faz ticagrelor ou não faz outra droga? Porque questão de meia-vida, se você faz clopidogrel e o paciente, vamos supor, você descobre que a lesão é uma lesão em bifurcação que não dá para tratar com percutâneo. A imensa maioria dos pacientes dá para tratar percutâneo e deve ser tratado percutâneo, mas alguns não tem como, pela anatomia da lesão, e tem que ir para cirurgia cardíaca de emergência. Então, nesses casos, a droga mais segura é o clopidogrel. Se você já conhece a anatomia, você já sabe se é cirúrgico ou não. Você já sabendo que não vai para a cirurgia, que o tratamento é percutâneo, você pode meter o antiagregante mais potente que tiver. Que no caso é o prasugrel, que você não vai utilizar, né? É. E o prasugrel você nunca vai utilizar no pré-tratamento se você tem anatomia desconhecida. É isso que eu tirei de... Se eu pudesse falar alguma coisa que eu tirei de muito importante, é isso. Então, prasugrel é o melhor, ele é mais eficiente do que tanto o clopidogrel quanto o ticagrelor. O ticagrelor, então, ele tem a meia-vida menor, então por isso que se você não tem a anatomia desconhecida, se você tem a anatomia desconhecida, você vai lançar a mão dele, ou do clopidogrel, nunca prasugrel. E outra contraindicação é AVC prévio,
por conta desse efeito, né, bem potente. Aí, o que eu entendi aqui, então, CAT maior do que 24 horas ou tratamento conservador, você vai realizar o pré-tratamento. No CAT menor que 24 horas, você vai ter que avaliar, né? Muito alto risco, é melhor você fazer na sala do CAT, que você vai realizar o CAT, e o segundo antiagregante fica a critério, mas assim, se for para fazer, que seja um menos potente, clopidogrel, igual o doutor falou. É isso, né? Acho que deu para entender. Doutor, considerando tipo, demora para conseguir transporte e tudo mais, se você está numa UPA, você já faria o seguro? A menos que o paciente fosse o paciente com alta probabilidade de Você sangramento. compartilha o organograma aí, depois eu explico. Tá. Aí, pode ver. Eu já tinha mandado. Aí a terapia anticoagulante, então é o outro A, né? Ela também reduz a mortalidade, por isso que você vai lançar a mão dela, evolução para infarto, porque ele vai inibir o estado pró-trombótico, ou seja, inibir a formação de novos trombos, o que é muito interessante. Aí a gente tem dois principais, que no caso é a enoxaparina, a heparina de baixo peso molecular, com controle do fator XA, é o preferencial se você não for fazer uma cirurgia de revascularização nas próximas 24 horas. Fator XA. 10A. No meu tempo era 10A. 10A. Aí, a heparina não fracionada, você vai utilizar aqui, que eu me confundi, tem um antídoto protamina, que ele tem reversibilidade bem rápida, ele é menos eficiente que a enoxaparina, mas quando você vai fazer uma estratégia invasiva precoce, é isso que você tem que utilizar no lugar da de baixo peso molecular, justamente porque você pode reverter ela. E outros casos que você vai utilizar também é disfunção renal grave e obesos, um quadro de obesidade maior que 150 quilos. Aí também tem a alternativa fundaparinux, só que ele não é tão utilizado assim. Mas uma coisa boa dele é que ele tem um menor risco de sangramento, pelo que eu entendi. Então, é interessante você levar ele como alternativa. Entre a heparina não fracionada e a enoxaparina, que é o clexano, os dois têm a mesma eficácia e os dois têm o mesmo risco, tá? Qual que é a diferença? A heparina é mais difícil de usar, você tem que usar é difícil de calcular a dose, você tem que ter uma bomba de infusão contínua para você fazer a anticoagulação plena. O clexano é bem mais fácil, só que a heparina é fácil de reverter, com a protamina você reverte 100%, e o clexane, você também, vamos supor, você fez clexane no paciente e ele sangrou. Você faz protamina também, a protamina diminui a atividade do clexane, mas não reduz 100%. Tá? Então, ou seja, um paciente que eu estou com medo de sangrar, faço heparina. Um paciente que eu estou seguro, baixas chances de sangrar, mais fácil de fazer é clexane. Observações importantes que eu li na diretriz: não realizar crossover, então trocar, por exemplo, enoxaparina ou heparina não fracionada pelo risco de sangramento, e fundaparinux não pode ser utilizado isoladamente porque durante a intervenção percutânea, por conta da maior incidência de trombose e fenômenos embólicos que deram nos estudos. Aí aqui tem as doses, não vou né? E aqui são outras medidas. Esse antagonista de GP, 2B, 3A, eu vi que ele não é tão utilizado. Mas assim, é um terceiro antiagregante plaquetário, ele pode ser indicado em alguns casos. Por exemplo, quando você tem um alto risco trombótico, algumas intervenções complexas, então são aquelas que você tem um risco de fazer uma reestenose, por exemplo. Vamos supor, o cara foi fazer o CAT, uma lesão super estreita, ele balonou a lesão, balonou o stent, só que o stent não abriu direito, porque a lesão é muito dura, aí o stent abriu pouco. Ou seja, muita chance de ter uma oclusão interstent. Aí ele vai e mete um terceiro antiagregante. E aí seriam, então, abceximab, eftilumumab, é isso aí, gente, eu não sei ainda não. Não estou mais nem com cabeça para isso. Controle glicêmico, acho que é em todos os pacientes que você vai fazer, que é basicamente a monitorização da glicemia. Por quê? Uma glicemia alta aumenta os efeitos deletérios, então expande a área de infarto, não é isso que a gente quer.
Então, o alvo terapêutico, evitar os episódios de hipoglicemia, então glicemia menor que 70, e de hiperglicemia significativa, então mais que 180 em pacientes com infarto agudo. Só coloquei assim, que é importante a gente lembrar disso, né? E cobrar, são intervenções que você vai utilizar em pacientes com hipertensão, por exemplo, nem sempre você vai utilizar. Tem algumas indicações, por exemplo, a fração de ejeção menor que 40%, hipertensão, diabetes mellitus, doença renal, é muito individual. Estatina de alta potência você sempre vai iniciar nas primeiras 24 horas, mesmo se você tiver um colesterol normal. Aí tem as opções, né? Atorvastatina, rosuvastatina. E espironolactona também é a mesma coisa de equilibrar, indicada para alguns pacientes que têm essas condições, que é meio parecido, então fração de injeção menor que 40%, diabetes mellitus, sem hiperpotassemia tem aí as contraindicações, né? Por que o paciente tem que ser sem hiperpotassemia e sem disfunção renal? Espironolactona, diurético, poupador de potássio. Espironolactona não é potássio de todos os pacientes. Se ele já está hiperpotassêmico, você vai fazer um negociamento mais potássio. E a disfunção renal, a raciocínio é o mesmo. O paciente com disfunção renal, CREAT 2,5 vai dar um clearance abaixo de 20. Se você colocar na forma de Prokofiev lá, ou MDRF, é a mesma coisa. O cara está insuficiente renal, você não vai fazer uma coisa que aumenta o potássio dele. Gente, tá acabando. A terapia intervencionista. Então, você decidiu fazer uma revascularização. Tem duas opções, né? A angioplastia e a cirurgia de revascularização miocárdica. E aí, basicamente, você vai usar o Syntax Score, que mais o quadro clínico, isso vai definir a conduta, mais toda a história, né, do paciente. Enfim, eu simplifiquei aqui, mas saibam que é bem mais complexo. 90% tem realizado a angioplastia percutânea primária porque ela tem um bom resultado, ela é mais fácil, menor mortalidade. Só que é uma alternativa de curto prazo. Geralmente você vai ter que refazer a cirurgia depois. Então, assim, isso daí vai ser avaliado com base, né, de paciente para paciente. Qual que é a vantagem da cirurgia de revascularização? Ela tem a menor necessidade de você ter que refazer aquele procedimento. Então, refazer um novo procedimento invasivo. Geralmente, pacientes com Syntax Score maior que 22, que seria risco intermediário ou alto, tem mais benefício a longo prazo. E tem que ter uma idade, né, legal para você fazer, enfim, tem que avaliar os riscos cirúrgicos, enfim. Quais são as indicações? Estenose maior que 50% no tronco da coronária esquerda, estenose maior que 50% em múltiplos vasos, somada à disfunção sistólica de ventrículo esquerdo ou diabetes mellitus e qualquer lesão que não tenha a possibilidade técnica de você fazer uma angioplastia percutânea. São algumas das principais indicações. Aí eu não prolonguei muito nesse assunto. Acho que é importante falar o que é o Syntax Score. O Syntax Score é um score muito útil para você saber se seu paciente vai se beneficiar mais com tratamento percutâneo ou mais com tratamento de vascularização cirúrgica. Basicamente, sendo bem sucinto, ele mede o quão difícil é aquela lesão, aquela anatomia da lesão do tratamento percutâneo. Então, tem muita lesão, tem lesão comprida, tem lesão no tronco, tem lesão em bifurcação, isso vai aumentando os pontos do Syntax Score e fica menos provável que o paciente seja elegível para stent e se beneficie mais de uma cirurgia cardíaca. Isso da estenose maior de 50%, só lembrar que no PDZMI, uma estenose de 50% significa que seu paciente tem disponível 25% de área de seção transversa daquela coronária. É o último slide. Amém. Aqui são recomendações na alta, estava na diretriz, por isso que eu decidi colocar, mas assim, eu dei uma baita resumida. Quando você vai dar alta para esse paciente, você tem que avaliar ele globalmente. Então, é uma série de quesitos, tanto com familiar, remédios, tem que ver se aquele paciente vai ter adesão à terapia oral, tem que ter estabilidade hemodinâmica, obviamente, não pode ter angina ou arritmia nas últimas 24 a 48 horas e não pode ter tido complicação na intervenção coronária. Né? Isso tudo tem que ser avaliado, eu dei uma reduzida, assim, mas é uma avaliação muito maior do que isso. Aí algumas terapias que vão ser mantidas. Antiagregação plaquetária eu não sabia, mas é por 12 meses que você vai manter a DAPT. Então, AS 100 mg por dia, mais P2Y12, isso é no mínimo 12 meses, mas isso pode ser a vida inteira, pode ser
Enfim, você vai ter que reavaliar um ano depois para ver como é que vai ficar essa questão. E aí você pode usar qualquer um desses três individualizado, caso a caso. A anticoagulação são alguns casos, ou seja, selecionadamente. Por exemplo, pacientes que têm maior tendência a formar trombos mesmo. Então, fibrilação atrial, TEP ou trombo intracavitário são pacientes eletivos para anticoagulação. Beta-bloqueadores também têm indicação, então, fração de ejeção reduzida, arritmias, hipertensão. Vai sempre optar por seletivos, como metoprolol e etc., porque eles têm, são mais específicos mesmo para o coração. E inibidores de ECA ou BRA também têm suas indicações. Acho que fica até meio repetitivo, mas então, disfunção ventricular, hipertenso, diabético, nefropata. Tem o BRA, né, como uma alternativa da IECA, não é? Que eu coloquei os dois juntos, mas enfim. E estatina de alta potência, sempre, esse acho que é o mais importante, deve ser mantido independentemente dos níveis basais de colesterol. Aí tem as metas de alvo, então LDL menor que 55 ou menor que 50% do basal, fora a modificação dos fatores de risco, então cessação de tabagismo, mudança de hábitos de vida, tem que falar com a família, pelo que eu estava lendo, exercício físico, controle de diabetes mellitus e todas as coisas que envolvem mudança de hábitos de vida para você diminuir os fatores. Resumo, tratar as complicações, né, do paciente com insuficiência cardíaca, e da terapia para aumentar a sobrevida e a qualidade de vida do paciente insuficiente cardíaco, né? Mas o principal do tratamento é evitar que o paciente infarte de novo. Tudo isso aí basicamente é prevenção secundária. Doutor, só perguntando, tem algum benefício colocar, por exemplo, seguindo essa lógica de que o paciente vai desenvolver um IC, tem algum benefício de eu dar uma dapaglifosina para ele? Já tem estudo sobre isso? Só se ele tiver IC, né? Nem todo paciente infartado vai ter IC. Entendi. Uma boa parte vai ter, Mas o IECA e o beta-block tem esse fim. Consegue projetar aqui dele? O quê? Um paciente infartado não. Não, na fase aguda o IECA ajuda. Entendi. Diminui a mortalidade.